Dona Conceição, essa história agora eu quero que você pare para assistir. A Dona Conceição cuidava de uma idosa aqui na Lapa, zona oeste de São Paulo, só que a senhora morreu. E ela não tinha herdeiros, deixou a casa para Dona Maria Conceição, hoje com 75 anos, e está todo mundo de olho na casa dela. A Dona Conceição ficou morando na casa. É uma casa que vale mais de 1 milhão. Segundo ela, era um desejo da proprietária da casa. Mas como o valor dessa casa pode passar de R$1 milhão, toda hora aparece alguém dizendo que é o dono da casa, tentando tirar a Dona Maria Conceição de lá. Outro dia, falsos enfermeiros pegaram a idosa e queriam internar ela, para alguém ficar com a casa. Ela foi levada para uma clínica, para que a casa ficasse desocupada e pudesse ser vendida. Uma vez, um vigia de rua disse que a mulher prometeu a casa para ele. Tem prova, tem documento? Não. Agora, tem uma novidade. Uma mulher apareceu lá dizendo que é a verdadeira herdeira. Se for herdeira, se tem direito, tem que ficar com a casa. Cadê o documento? Uma vizinha viu a mulher entrando na casa, temos imagens, aqui. A vizinha foi lá e falou, você é herdeira? Só um minutinho que eu vou chamar a polícia pra gente saber se você é a herdeira. Quando a vizinha disse que ia chamar a polícia, a suposta herdeira foi embora numa caminhonete de luxo, onde estavam outros 2 homens. Se ela é a herdeira, tudo bem, não tem problema nenhum, moça. Se você é a herdeira, a casa é sua. Porque a senhora que faleceu não deixou um documento passando a propriedade para a Dona Maria Conceição. Ela cuidava dela e a senhora faleceu. Só que todo mundo sabia da boa relação que elas tinham. Só que agora a Dona Conceição, ela está com medo. Você vai ver agora uma senhora apavorada que resolveu falar pela primeira vez sobre o assunto. Todo mundo quer a casa dessa mulher. E eu não conheço a Maria Conceição, vou ver o rosto dela pela primeira vez. Na verdade, vi agora aqui, que mostraram aqui a imagem. Só que eu estou assumindo um compromisso com essa senhora. Se algo de ruim acontecer com ela, como ela acredita que vai acontecer, porque tem um monte de gente de olho na casa, eu vou estar aqui todos os dias para cobrar a polícia, as autoridades competentes, até descobrir quem fez mal para ela. Porque se essa senhora morre ou desaparece, a casa fica vazia. E alguém vai assumir isso. Para quê? Para vender. Se tem um herdeiro ou uma herdeira, apareçam com o documento comprovando, e aí sim você pode assumir o imóvel. Mas, segundo os vizinhos, essa senhora não tem herdeiros. Tem um monte de gente querendo o imóvel. Eu vou rodar a reportagem completa. Olha o drama de Maria Conceição. A caminhonete passa devagar na rua. Uma mulher, bem vestida de blazer marrom, entra na casa. Ela tira fotos de uma reforma que acontece por ali. A mulher tenta abrir a porta. O pedreiro conversa com ela, a mulher observa mais alguns detalhes, troca algumas palavras com alguém pela janela, até que uma vizinha chega para ver o que estava acontecendo. Elas conversam e a mulher vai embora. Ela queria falar com a Dona Conceição, a moradora da casa que não quis atender. Desconfiada, a idosa avisou os vizinhos. Ela passou pelo vitrô e falou assim, essa casa, me querendo que eu visse no celular o documento de compra e venda da casa, que a casa era deles, não sei o que, isso aqui. Pessoas aparecem procurando a Dona Conceição. Com a ajuda de vizinhos, foi registrado um boletim de ocorrência por invasão de propriedade. A mulher que aparece nas imagens dizia que era herdeira da casa e pedia para a Dona Conceição sair do imóvel imediatamente. Até que a vizinha apareceu para tentar entender o que estava acontecendo. Só que ela não mostrou documentação nenhuma. Aí ela foi embora, ameaçando que iria voltar com uma ordem judicial. Isso foi dia 25 de agosto, se não me falha a memória, mas até hoje ela não voltou. A história que envolve essa casa começou há quase 30 anos. Dona Conceição alugou um quarto nos fundos. Ela aguarda a documentação com carinho da proprietária, Dona Nilza. Ela tinha muitos gatos e, à medida que foi envelhecendo, as duas criaram uma grande amizade. E foi Dona Conceição quem cuidou de Dona Nilza até ela morrer. Dona Nilza não tinha herdeiros e a Dona Conceição continua morando na casa e não tem outro lugar para ir.
Uma situação delicada que está na justiça. Morando há muitos anos no local, a dona Conceição pode ter direito a permanecer na casa. Mas enquanto não existe uma decisão, outras pessoas podem querer tomar posse do imóvel. Desde quando a Nilza partiu, todo esse imbróglio está aí. De tirar a senhora. Eles não desistem. A casa da dona Conceição já foi completamente saqueada. Os móveis que tem ainda aqui foram doados por vizinhos depois de uma vaquinha online. Os criminosos entraram na casa dela com a desculpa de levá-la até um local onde ela seria internada. Dona Conceição acompanhou, tentou entender o que estava acontecendo, mas depois que percebeu, ela estava sendo sequestrada. Ficou trancada em uma casa por 2 dias, onde as pessoas, os suspeitos, insistiam para que Dona Conceição assinasse alguns documentos, passando a posse da casa para uma outra pessoa. Ela não assinou, conseguiu ser liberada e quando voltou, a casa estava saqueada. Ela tem vários animais de estimação. Ela encontrou alguns dos felinos mortos dentro do congelador. Ela encarou tudo isso como um aviso. Além de sequestrá-la, eles destruíram a casa, jogaram tudo fora. Então ela precisava de ajuda e os vizinhos começaram a se unir para ajudar. Ano passado, a Record TV mostrou uma reportagem envolvendo um plano para tirar a dona Conceição da casa. O senhor tinha a escritura da residência, algum documento da casa? Não tinha. Ela falou de boca que era minha. Comprou assim, sem documentação, sem nada? Não, eu acho que ele ia fazer, né? Segundo a polícia, o objetivo do sequestro era tirar dona Conceição para um comprador da casa conseguir entrar no imóvel. O homem que atendeu a ligação é investigado pela polícia por envolvimento no crime. E eles perguntaram se o senhor tinha vendido, que o senhor disse que tinha recebido 20 mil? Não, não teve nada. Mas aí agora o senhor não teve nada a ver com a situação? Não tem nada a ver. Então o senhor não vendeu a casa, não era o senhor que falou aquela hora lá? O senhor trabalha aqui há quantos anos na casa? 23 anos. E aí o senhor não tem nenhuma casa aqui, não vai atropelar não, seu Carlos. Ele ainda trabalha na rua como vigia. Sabe da rotina dos moradores e isso assusta os vizinhos. Nós gostaríamos de pedir que as autoridades dessem celeridade ao caso, punissem os culpados, prendessem os envolvidos, para a gente poder ter um pouco de sossego, né? Dona Conceição desconfia de qualquer pessoa que possa entrar na casa. O medo é de ser sequestrada novamente ou passar por algo ainda pior. Quando esse pesadelo vai acabar? Medo eu não tenho porque eu tenho fé, eu tenho um Deus que zela por mim. Então medo deles eu não tenho, eu não gosto, para que vai fazer? A única coisa que eles podem fazer é me matar. Olha, dona Maria Conceição, a gente não sabe quem quer a tua casa, mas tem muita gente querendo a tua casa. Eu estou me comprometendo com a senhora, estou dando a minha palavra, que é o que eu tenho de maior valor. Se algo acontecer com a senhora, enquanto eu estiver no ar aqui, eu vou trazer a notícia e vou cobrar as autoridades. Porque tem muita gente de olho nessa residência. Essa senhora, ela trabalhava com a dona da casa. A dona da casa faleceu, não tem herdeiros e ela vivia ali com a mulher. Ficou consequentemente para ela. Tem um herdeiro? Se tiver, é a pessoa quem deve ficar com a casa. Porque não há nenhum documento. Então essa senhora vai fazer a entrada, as tratativas aí de uso capião, não sei qual que é o termo, qual que é o formato que vão utilizar, mas ela já está providenciando tudo. Ok, ela é a dona da casa. O tempo já passou, não apareceu nenhum herdeiro. O rapaz que trabalha como vigia, nada contra ele e tudo mais, a mulher me prometeu, tem prova? Tem. A casa é sua. Não tem? A casa é dela. Ela me falou um dia... Não tem como. Agora, a dona Conceição, ela vivia na casa, ela estava cuidando, ela morava lá na casa junto com a proprietária. Então ela está na frente. Correto? Ponto. Veio uma moça agora, entrou na casa. Chegou lá. Bom, me dá a imagem aqui, ó. Essa moça. É herdeira? Se a senhora é herdeira, entre na justiça, apresente a documentação e venha com as autoridades competentes, inclusive com o oficial de justiça, com a polícia, vão fazer a reintegração de posse. Tem que ser tudo certo. Mas
A hora que falou que ia chamar a polícia, a senhora foi embora. Pode ser uma corretora, pode ser uma pessoa que foi enganada, pode também. Essa mulher pode ter ido lá, ela pode ser uma profissional da área e uma pessoa falou, ó, vai lá dar uma olhada nesse imóvel, que não sei o que, ela chegou lá e não sabia do que se tratava. Ela pode ter sido enganada também, pode. O importante é que a casa hoje pertence a Maria Conceição. Se tem um herdeiro, que apareça com os documentos que comprovem. Se não tem, a casa é dela. E não adianta alguém aparecer agora, por achar que essa senhora é frágil. Ah, uma senhora de 75 anos, coitadinha, ela não tem nem conhecimento, não deve ter nem advogado. Ela tem advogado e ela tem a imprensa com ela hoje. Ela só sai daí se tiver realmente um herdeiro e uma decisão da justiça, porque senão a casa é dela. E você sabe quem eu tô errado, Lombardi? Não, tá certíssimo. Você sabe quem poderia dar, inclusive, uma ajuda muito grande? A Defensoria Pública. Existe a Defensoria Pública para esses casos. Ela tem um advogado, mas a Defensoria poderia fazer exatamente, tentar regularizar a situação do imóvel. Se faz um edital, tem algum parente da pessoa que morava lá, da dona? Não tem. Já faz tempo isso. É isso. Então, não, tá na hora de essa história mudar. Agora, estão querendo botar a mulher de qualquer maneira. Eles querem o imóvel, eles querem a herança, eles querem a casa. A casa vale 1 milhão, a casa está meio derrubadinha, porque a senhora não tem condições de manter a casa 100%. Ela é uma senhora, ganha pouco por mês, entendeu? Mas a casinha está lá, a casinha está de pé. Entendeu? Olha ela com os documentos Mas na é legal mão. que os vizinhos estão lá e tem vizinho que ajuda. Tem muito vizinho apoiando ela. Boa, Parabéns. boa. Se algo acontecer com essa senhora nas próximas semanas, meses ou anos, porque eu acredito que eu vou ficar aqui nesse balanço geral aí por mais uns 10, 20 anos, pelo menos. Eu estou me comprometendo com ela. O Lombardi vai ficar comigo mais 10, 20 anos combinado. Certo? Claro. Vamos estar junto com a Maria Conceição.